que você não deve ser vulnerável. Vulnerabilidade é um conceito que ficou conhecido nos últimos tempos e talvez você saiba o que isso significa, talvez não. No dicionário, basicamente, vulnerabilidade significa uma pessoa que demonstra as suas fraquezas. E se você for buscar mais sobre essa palavra, você vai chegar à conclusão de que realmente não deve ser vulnerável. Aliás, esse é um medo muito frequente em nós mulheres. Ser vulnerável é o mesmo que ser fraca. Imagina eu falar dos meus sentimentos, imagina eu abrir as minhas fraquezas, como o outro vai me enxergar. Por muito tempo eu tive medo da vulnerabilidade na minha vida e por diversas vezes negligenciei os meus sentimentos. Talvez você também já tenha feito isso sem nem perceber. Sabe aquela situação onde o teu parceiro vem e te pergunta, tá tudo bem? E você diz sim? Ou ele pergunta o que foi? E você diz nada. Ou seja, eu não consigo falar do que eu estou sentindo. E por que eu não consigo falar do que eu estou sentindo? Porque eu tenho medo de ser mal interpretada. Eu tenho medo da forma como o outro vai me enxergar. Eu tenho medo de parecer fraca. E se você realmente se abrir, falar das suas questões mais íntimas que estão lhe afligindo, sem pensar muito bem nisso, se você simplesmente abrir isso para o outro porque te falaram que você deve falar dos seus sentimentos, porque te falaram que você deve ser vulnerável, se você fizer isso, tem grandes chances de você se arrepender. Tem grandes chances de você, sim, não ser compreendida e, mais ainda, aumentar o problema, piorar a situação. Então, existe uma maneira certa e uma maneira errada de você ser vulnerável. E é isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. A maneira errada de ser vulnerável é aquela maneira onde você entendeu que precisa falar dos seus sentimentos, porque se você não falar, o outro também não tem como adivinhar e você vai ficar aí remoendo tudo isso até que você exploda muitas vezes, até que você jogue isso sobre o outro sem pensar direito. Essa é uma maneira errada. Ou ainda você nem explodiu, você sabe que precisa falar, se preparou para fazer isso, mas quando você se abriu para o outro não te compreendeu. E mais ainda, ele te julgou em relação aos teus sentimentos. Você se sentiu totalmente desconfortável, você se sentiu desconsiderada, você se sentiu muitas vezes um lixo por abrir as tuas vulnerabilidades e não ser compreendida e, pior ainda, ser mal julgada. Como se você não tivesse o direito de sentir aquilo, como se realmente você fosse fraca ou tivesse algum problema que não poderia ter naquela situação onde você abriu os seus sentimentos, onde você foi vulnerável. Por que isso acontece? Porque essa é uma maneira errada. Se ser vulnerável seria justamente falar dos meus sentimentos, o que tem de errado nessa situação? É porque você não pensou em qual o objetivo ao externalizar aquilo que é seu, que está no seu íntimo. Quando você simplesmente pensa, eu preciso falar dos meus sentimentos, porque falaram que se eu não falar o outro não adivinha, porque eu preciso falar isso pra ele para que a gente resolva, veja bem qual é o objetivo, para que a gente resolva. Só que se nem você pensou na solução daquilo que você está externalizando, quando você externaliza, você está ativando no outro um senso de defesa, porque o outro vai se sentir responsável pelos teus sentimentos. É como se inconscientemente você colocasse a culpa no outro pela maneira com a qual você está se sentindo. E quando o outro se sente culpado, a tendência é que ele vai reagir, vai se defender e vai querer jogar essa culpa de volta para você. Não foi a sua intenção, ao abrir os seus sentimentos, colocar a culpa no outro. Mas quando você não sabe o que pode ser feito para resolver o que você está sentindo, é isso que você faz. Você joga tudo que você está sentindo para fora com a intenção de que o outro ao menos te ouça e diga, vai ficar tudo bem, me perdoe, vamos fazer dessa maneira. Mas a verdade é que o outro não consegue se posicionar dessa forma porque existe aí nas entrelinhas dessa sua ação um ponto que faz total diferença, que é o que leva vocês dois ao conflito. É a ideia de levar aquilo que você está falando para o pessoal. Quando você fala dos seus sentimentos, principalmente para o sexo masculino que está ali à frente, ele tem uma tendência gigantesca de resolver as coisas. E o homem em si, ele não sabe muito bem, não generalizando, mas falando de modo geral, tem algumas exceções, o homem ele não sabe muito bem lidar com os sentimentos.
Quando você, mulher, traz os seus sentimentos para ele sem nenhuma solução, somente para abrir isso para o outro, ele se vê responsável por resolver isso. E na maioria dos casos, ele não sabe como resolver. Então ativa nele esse estado defensivo porque ele leva para o pessoal e ele pensa, você está dizendo que eu estou fazendo isso com você? Então você quer dizer que eu preciso resolver isso? Então você quer dizer que a culpa é minha? Por mais que ele não verbalize isso, é isso que ele pensa quando ele reage, não te ouve e muitas vezes a ação dele é colocar a culpa em você. A ideia de colocar a culpa não é consciente, não é você que quer colocar a culpa nele e vice-versa, mas a comunicação, ela fala isso sem que a gente perceba. E o que faz a gente fazer isso sem que a gente perceba? A falta de responsabilidade por aquilo que estamos comunicando. Então a vulnerabilidade irresponsável é aquela vulnerabilidade onde você chega uma hora que não aguenta mais e precisa falar do que está sentindo, mas você não faz ideia de como resolver isso, porque você não saiu do problema para pensar na solução. Você, diferente disso, ficou envolvida nesse sentimento e na história que faz alimentar esse sentimento, e quando você não aguentou mais, você chegou para o outro e despejou tudo isso sobre ele, colocando nele, então, a responsabilidade por resolver aquele problema. Essa é a forma errada de ser vulnerável e que você jamais deve fazer dessa maneira. Agora, a maneira certa de você ser vulnerável, e que sim é eficiente e fundamental para que possamos criar intimidade, mais união no nosso relacionamento, é a vulnerabilidade responsável. Existe uma grande diferença aí, que é a forma como você se posiciona. Quando você vai falar do que sente para o outro, você, diferente da forma errada, você não chega jogando tudo o que você está sentindo sobre o outro esperando que ele resolva. Diferente disso, você demonstra no seu posicionamento, na sua comunicação, que você entendeu o seu sentimento, que você entendeu o que está te gerando isso e que você descobriu uma possibilidade de solução, onde se vocês dois puderem fazer um acordo, essa solução vai acabar com esse sentimento e você vai se sentir muito bem depois disso. Preste muita atenção, porque a solução não deve ser egoísta. A solução ela é sempre pautada no nós, o que nós podemos fazer em relação a isso que eu estou sentindo. Essa ação sempre vai ser sensata, uma ação que cabe ao outro, que ele não se sente de novo culpado por isso. Você precisa fazer isso. Você, se não mudar isso, eu vou ficar me sentindo assim. Veja bem que a opção de solução sensata é algo que está baseado na compreensão das condições de vocês no momento. Então, muitas vezes você quer que o outro faça algo totalmente egoísta da sua parte, porque você não parou para pensar que talvez isso que você está exigindo do outro no momento ainda não é cabível para ele. E não só ele, mas vocês dois, porque vocês estão juntos. E todo problema que envolve o relacionamento de vocês é de vocês dois. Então, quando você para pensar no seu sentimento, no que está te levando a se sentir assim, muitas vezes você vai perceber que é uma ação tanto do outro lado quanto sua, que são necessárias para que vocês superem esse problema. A vulnerabilidade responsável é esse processo de me colocar fora do problema para enxergar, então, qual é a solução que cabe aqui. O que eu posso fazer e o que o outro pode fazer e o quanto a gente pode se comprometer a isso. E aí quando você chega para conversar, você não vai falar você está fazendo tal coisa que está me deixando assim. Você vai falar nos últimos tempos eu tenho me sentido dessa forma porque eu esperava tal coisa e agora eu entendo que talvez isso não seja possível, mas eu também vejo que talvez essa condição, aí vem a solução, seja possível. E se nós dois pudermos buscar essa atitude na nossa relação, eu vou me sentir XYZ, eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir amada, eu vou me sentir considerada. Quando você faz esse posicionamento que demonstra que você é responsável pelo que sente, que você entende que o que está acontecendo talvez não seja proposital, não seja intencional, mas que tem uma outra condição onde vocês possam se comprometer e que pode trazer para vocês um resultado onde você vai se sentir feliz, amada, considerada, você dá ao outro uma alternativa para que vocês resolvam isso que está ao alcance dele.
ou dela. Então quando o outro vê, nossa, ela estava se sentindo assim, é por esse comportamento meu, mas ela entende que não foi intencional, ou seja, ele já não se sente acusado. E ela também está trazendo uma condição aqui, que pensando bem eu posso fazer. E você dá ao outro ainda a condição de que ele fale se ele está de acordo ou não. O que você acha dessa solução? Você acha que é possível? Ou você acha que teria uma outra solução que eu não estou enxergando aqui? Então você não vem despreparada para esse momento de vulnerabilidade. Pelo contrário, você vem com a postura de alguém que está buscando a solução, que não está jogando no outro a bomba para ser resolvida por ele, né? Porque quando eu jogo uma bomba no outro, o outro vai devolver a bomba para mim. É muito difícil quem mata essa bomba no peito e resolve o problema, porque comumente exige maturidade, e se eu não estou tendo maturidade para me posicionar em relação ao que eu estou sentindo e buscar aqui uma condição para resolver isso, eu não posso esperar que o outro à minha frente tenha essa maturidade para pegar aquilo que eu não estou sabendo fazer e faça por mim. Em alguns casos pode acontecer. A questão é que toda a relação que você tem na sua vida, ela complementa quem você está. Então, se você está imatura nesse aspecto, é muito provável que você esteja à frente de alguém que também está imaturo nesse aspecto. E a forma como você se posiciona vai influenciar o comportamento dessa pessoa. Então, se você está levando a atitude do outro para o pessoal e dizendo na sua mente que você está triste, que você está insegura por conta do outro, falar isso para o outro logo vai levar ele a reagir a isso. Afinal, ele não quer ser responsável pela forma como você está se sentindo. E é isso que você está fazendo quando você joga todos os teus sentimentos em cima do outro sem propor uma solução. Você levou para o pessoal e agora está jogando para ele para que ele resolva. O que ele vai fazer? Ele também vai levar para o pessoal e vai jogar para você, para que você resolva. Agora, quando você sai desse lado irresponsável e começa a entender a tua vulnerabilidade, o teu problema, a tua fraqueza, de um ponto onde você está disposta a encontrar uma solução que seja sensata, que seja cabível para vocês, para quem vocês estão nesse momento, e você propõe isso para o outro, as chances é que o outro aceite essa condição e queira fazer isso acontecer junto com você. Nesse caso, você tirou o seu pessoal de jogo, você tirou essa defensibilidade que está sempre colocando o outro como responsável pela forma como você se sente. Diferente disso, você se responsabilizou por como você está se sentindo, você compreendeu a atitude do outro e propôs a ele uma solução. Então tem mais chances de o outro ser influenciado pelo teu comportamento e não levar para o pessoal. Afinal, você não colocou sobre ele toda a carga do que você está sentindo. Você se responsabilizou e aí você está influenciando ele a se responsabilizar também. A grande diferença aqui, então, é a responsabilidade e o ponto-chave da vulnerabilidade responsável é não trazer para o outro os meus sentimentos ainda quando eu estou levando para o pessoal, e sim tirar do pessoal. Não é ele que está fazendo isso comigo, sou eu que estou me sentindo assim, pela forma como eu esperava que fosse. E agora eu entendo que dessa forma ainda não conseguimos, mas existe uma outra maneira para a gente resolver isso. Olha que incrível. Não é eu estou insegura porque você fez isso, não é eu estou triste porque você fez isso. É eu estou assim porque eu esperava que fosse assim, eu entendo que não pode ser assim e agora eu queria ver com você se pode ser dessa maneira. Pegou esse caminho? Se você ficou com dúvidas, assiste esse vídeo de novo, porque se você aplicar essa vulnerabilidade responsável na sua relação, isso vai levar vocês para um outro nível de conexão, vai aumentar ainda mais a possibilidade de vocês se unirem, porque não existe um relacionamento de verdadeira união se não houver vulnerabilidade responsável em uma das partes nessa relação. Afinal, se você ficar negligenciando o que você sente, ou falando do que você sente sem nenhuma responsabilidade, vocês vão se distanciar cada vez mais com o passar do tempo, porque a sensação que causa um no outro é de que nunca somos bons o suficientes um para o outro. E quanto mais isso acontece, menos sentimos a capacidade de sermos bons aqui nessa relação, menos consideração vamos ter um pelo outro, e não é por mal, é por falta de entendimento de como nos expressarmos de maneira vulnerável e responsável no nosso relacionamento. Agora me conta aqui nos comentários
Se você já passou por algo parecido com o que eu trouxe aqui nesse vídeo, essa vulnerabilidade irresponsável, e se essa outra maneira certa de ser responsável ficou clara para você, fez sentido para você, se você vai aplicar na sua vida, quem sabe você aplica e volta aqui me contar qual foi o resultado. Todas as vezes que eu ensinei essa maneira de usar a vulnerabilidade para as minhas alunas, os resultados foram incríveis. Elas sentiram um alívio gigantesco e a confiança, inclusive, foi crescendo ainda mais na relação, porque ao invés de se distanciarem dos seus parceiros, elas se sentiram mais próximas. E essa sensação de união, de resolver problemas juntos, é que faz a confiança crescer na relação. Essa era a ideia que eu gostaria de trazer para você aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço!